Leia a Bíblia toda em um ano. Esse é o 20º dia da leitura bíblica desde o dia 1º desse ano. E eu quero então convidar você a continuar nessa jornada, porque até aqui Deus nos abençoou, nos sustentou e que Ele possa nos conduzir, nos ajudar a concluir lermos de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Porém, a ordem, não vamos seguir a ordem, né, da Bíblia protestante, enfim. Nós lemos já o livro todo de Gênesis, estamos, né, fazendo a leitura do livro de Mateus agora. E na leitura do dia anterior, nós lemos o grande Sermão do Monte, né? Esse é o sermão que deveria, né, e deve estar guardado em nosso coração, em nossas mentes, em todo o nosso ser, porque dizem que esse é o maior ensino que Jesus pôde nos deixar, né, tanto para os seus discípulos há mais de 2000 anos, quanto o registro que Mateus deixou aqui nas Escrituras Sagradas, né? Deus, através de Mateus, deixou o registro. Esse é um sermão que nos ensina muito, né? Muitas coisas, né? Nós vemos do capítulo 5 ao capítulo 7, ele diz, feliz é aquele, né? E aí ele cita alguns versículos, ele fala sobre nós sermos, né, exemplo, né, ou levar, na verdade, a boas notícias que é Jesus, que é o tempero e a luz. Ele fala sobre a ira, né, como devemos, fala sobre relacionamento íntimo, que no caso de adultério, de divórcio, no casamento, ensina sobre você jurar sobre alguma coisa, sobre a vingança, né? Sobre amor pelos inimigos, pelas pessoas que nos perseguem, né? Sobre necessitados, como devemos auxiliar, como devemos orar, como devemos jejuar, né? Ele ensina sobre dinheiro, sobre bens, né? Sobre aquilo que ele já vem na sequência, sobre aquilo que preocupa a nossa mente, né? Como a gente deve viver um dia de cada vez, sobre julgar as outras pessoas, sobre como fazer uma oração eficaz, né? Regras de ouro, no capítulo 7, né? Essa aqui é um dos principais versículos, vamos dizer assim. Em todas as coisas todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas, né? O quão importante, porque nós somos seres humanos que se relacionam, né? Ele fala que devemos produzir frutos, enfim, verdadeiros discípulos, e uma infinidade aqui de ensinamentos que, se nós colocarmos, né, e vivermos de forma prática, nós vamos ter boa convivência com os outros e conosco e com Deus, né? Eu acredito que essa é a melhor forma de se viver, né? Verticalmente com Deus, contigo mesmo e com as pessoas. Então, abra sua Bíblia, vamos ler Mateus hoje, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. São 3 capítulos que nós vamos ler. E não tem problema nenhum se você deixou, né, algum dia para trás. Ao final desse vídeo vai ter um card aqui que você pode clicar e assistir a leitura anterior. E na descrição aqui você vai ter então a playlist de toda a leitura que a gente já viu. E se você perdeu, né, já está mais atrás, ainda é dia 20, dá para ler de 2 em 2 e você nos alcança.
tá bom? Abra sua Bíblia, se quiser faça suas anotações, ficam à vontade. Mateus capítulo 8. Quando Jesus desceu a encosta do monte, né, ele tinha subido para fazer essa grande pregação, essa grande mensagem, então agora ele está descendo no monte. Grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado de lepra. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Vá, apresente-se ao sacerdote para que ele os examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está na cama, paralisado com dores terríveis. Jesus disse: vá até lá para curá-lo. Não, vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua, e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles venham. E se eu digo aos meus escravos: faça isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo verdade, jamais vi fé como este em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte do leste, do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. O seu jovem servo foi curado na mesma hora. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou com a sua mão a febre e a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpre-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si as nossas enfermidades, removeu as nossas doenças. Quando Jesus viu uma grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe disse: Mestre, eu seguirei aonde quer que eu vá. Jesus respondeu: as raposas têm as tocas, aonde morar. As aves têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para encostar a cabeça. O outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu: siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. E de repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Quando Jesus chegou do outro lado do mar, da região dos Gadarenos,
2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio para aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos passando. Então os demônios suplicaram: Se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada da manada de porcos. Então ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. E nada se atirou pela encosta íngreme no monte, para dentro do mar se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade próxima e contaram a todos que haviam ocorrido. Os homens possuídos por demônios, os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Capítulo 9. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho. Seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmo: Isso é blasfêmia. Jesus, percebendo que os pensavam, perguntou: Por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse o paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvor a Deus, e por ele dado tal autoridade aos seres humanos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado aonde coletava imposto. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Esse Mateus que está escrevendo, inclusive ele está chamando. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntou aos discípulos: Por que seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: Agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstre misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntou: Por que seus discípulos não têm hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo, ou o pano rasgaria a roupa, deixando o buraco ainda maior. Ninguém colocaria um vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse. Mas se o Senhor vier, puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava:
Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus voltou e, quando a viu, disse: Filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e viu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-lo ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: Seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: Não conte a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam a sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar, porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso. Em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram: Ele expulsou demônios, porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desesperadas como ovelhas sem pastor. Disse-lhe os discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que eles enviem mais trabalhadores para os seus campos. Capítulo 10. Jesus reuniu seus discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Esses são os nomes dos 12 discípulos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Depois, André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: Não vão aos gentios e nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graças vocês receberam. Não leve no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandália, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em casa até partirem. Quando entrarem na casa, saudem-na com a paz. Se o lar se revelar digno de sua paz, permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-lo ou ouvir a sua mensagem, sacudo a poeira dos pés ao sair. E eu lhes digo a verdade: no dia do juízo, as perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que nessas cidades. Ouçam, eu os envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpente e simples como pomba. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais, chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito.
A eles e aos gentios, quando forem presos, não se preocupem com o modo de como responderão, nem como dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e entregará à morte. Assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos o odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, perseguidos numa cidade, fujam para outra, e eu lhes digo a verdade: o Filho do Homem voltará, antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Para os discípulos é suficiente ser como seu mestre e escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Belzebu, os membros da família serão chamados de nome ainda piores. Não tenha medo daqueles que o ameaçam, pois virá o dia em que tudo está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. E o que agora lhes digo no escuro, anuncie às claras. O que sussurro em seus ouvidos, proclamarem dos telhados. Não tenha medo. Os que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais, uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando de pardais inteiros. Quem pode reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imagine que vim trazer paz na terra, não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida, por minha causa, a encontrará. Quem recebe você, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fale da parte de Deus, recebe a mesma recompensa de um profeta. E quem ele acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor dos meus seguidores. Certamente não perderá sua recompensa. Uau! Grandes lições também aqui no capítulo 8, 9 e 10, né? Antes do Sermão do Monte, Jesus já estava fazendo muitos milagres. Aí ele sobe no sermão com essas pessoas que estavam seguindo e ele prega esse grande sermão. E depois que ele desce dessa montanha, né, do monte, ele começa a fazer uma série de milagres, né? Várias pessoas estão seguindo ele. E ele mostra o poder que ele tem. Mas ao mesmo tempo, quando ele está cansado, né, ele está viajando de um lado do mar da Galileia para o outro lado, né, para expulsar o demônio do Gadareno, né, das 10 cidades do outro lado da Galileia, né, a Gadara, né, é uma das cidades onde esses demoniados estavam até presos sobre correntes. E você vê então Jesus, né, antes na travessia, acalmando a tempestade, ele dormindo no barco, um dia deve ser muito desgastoso, né, para Jesus, porque Jesus ele mostra aqui que ele é tão divino, mas ele é tão humano quanto a nós, né?
E você então vê a autoridade de Jesus, né? Jesus sendo Deus, curando vários tipos e várias pessoas que seguiam ele, né? Sacerdotes que alguns não acreditavam, achavam que ele era não era o verdadeiro, ao contrário, não era o filho de Deus, ele era um blasfêmio. Mas você vê sacerdotes aqui, né, o sacerdote querendo pedir a cura da sua filha, você vê pessoas, né, pagãos indo atrás dele. Então, uma série de curas através da fé das pessoas. Jesus, ele vê que o trabalho é tão grande, a multidão tão grande, que ele pega, né, os 12 e passa, né, o poder para que eles possam então anunciar o reino e fazer também curas, milagres, expulsão de demônios. E ele vai dar as instruções, né, no capítulo 10 para os discípulos, né, sobre como realmente se tornar um discípulo, como preparar esses discípulos para a jornada da missão, né? Aqui você vê já o início, né, e o andar do anúncio do reino de Deus através, né, de Jesus Cristo. Jesus confirma que ele é Deus. Bom, aqui então está a leitura de hoje. Se você perdeu algum dia de leitura ou o dia anterior, aqui vai aparecer no final do vídeo um card. Você pode então assistir, clicando e assistir a leitura do dia anterior. Aqui na descrição desse vídeo, você vai ter a playlist desses 20 dias de leitura. Se você ama alguém, queira compartilhar e pedir para que essa pessoa se ajunte a nós para fazer essa leitura de toda a Bíblia, né, em um ano. Então compartilhe o vídeo. Se você quiser ser notificado, né, dessas leituras diárias e você ainda não segue, né, o canal, é importante você assinar, né, seguir o canal, ativar lá o sininho para que você receba toda vez que eu começar a iniciar a leitura, e você pode acompanhar no dia, no horário que for mais conveniente para você, tá bom? Vou fazer uma breve oração e a gente então termina a leitura de hoje, Mateus 8, 9 e 10. Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais um momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui fazendo a leitura da sua sagrada Escritura. Obrigado porque o Senhor, através de Jesus Cristo, se revelou e escolheu 12 apóstolos para darem continuidade na obra divina de Jesus Cristo, para que chegássemos até os dias de hoje. Sabemos que pessoas próximas que vão nos trair, como Judas o traiu Jesus, mas o Senhor escolheu as pessoas que os pudesse repor a composição dos 12 apóstolos, depois o grande apóstolo do Senhor, o Paulo, e tantos homens que foram servos fiéis a Ti durante toda a jornada da vida aqui na Terra, colaboraram com a Tua obra, sendo realmente um instrumento usado pelo Espírito Santo do Senhor. E nos colocamos à disposição também do Senhor, Pai, e queremos buscá-lo, Senhor, querer conhecer mais a Tua vontade, e para que o Senhor também nos use como um instrumento para levar a luz e a luz da Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Obrigado por termos a Bíblia Sagrada em nossa língua e ter a oportunidade e a liberdade de lermos. Abençoe todas as pessoas que vão estar assistindo, que também estão assistindo, acompanhando essa leitura diária, Pai.
que as suas palavras possam ser gravadas em nosso coração e nossa mente, e que sejamos pessoas, Pai, praticantes da sua palavra. Perdoe por tantos inúmeros pecados e erros que cometemos. Nos protege, nos guarde, nos livre do mal no dia de hoje, Pai, e nos abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui, né, acompanhando essa leitura. Deus te abençoe. E, se Deus assim permitir, estaremos lendo amanhã mais um trecho do livro de Mateus. E não esquecendo que irei fazer também o panorama bíblico de cada livro, tá? E por esses dias eu vou fazer o panorama bíblico de mais um livro, né? E está também na playlist do panorama bíblico, que é olhar a Bíblia como um todo, né? Um resumo de cada livro, tá bom? Deus te abençoe e, se Deus permitir, nos veremos na próxima leitura.